Olá, meus queridos! Eu sou Maria Helena, tenho 68 anos e hoje vou compartilhar com vocês a história mais difícil da minha vida. Uma história que guardei em silêncio por mais de 50 anos, mas que agora sinto que preciso contar. Não para me expor, mas para talvez ajudar alguém que esteja passando por algo parecido. Vocês sabem, eu sempre acreditei que nossas cicatrizes mais profundas podem se tornar nossa maior fonte de força. E é sobre isso que quero falar hoje. Sobre como uma menina de 14 anos sobreviveu ao impensável e se tornou a mulher que está aqui conversando com vocês. Vou começar pelo início, porque toda história tem um contexto, não é mesmo? Eu nasci em 1955, numa família de classe média, em São Paulo. Meu pai era engenheiro, minha mãe professora primária. Tínhamos uma casa grande, no Jardim Europa. Por fora, éramos a família perfeita. Meus pais eram respeitados na vizinhança. Frequentávamos a igreja aos domingos, tínhamos empregada doméstica, e eu estudava no Colégio das Freiras. Mas vocês sabem como é, né? Nem tudo que reluz é ouro. E dentro daquela casa aparentemente perfeita, havia segredos que ninguém imaginava. Eu era caçula de 3 filhos. Tinha uma irmã mais velha, a Cristina, que na época tinha 19 anos, e estava na faculdade de pedagogia. E um irmão, o Roberto, de 17 anos, que estava no último ano do colegial. Eu sempre fui muito próxima dos meus irmãos. Sabe, a Cristina era como uma segunda mãe para mim, sempre me protegendo, me ensinando coisas de menina. E o Roberto era meu companheiro de travessuras. Ele era bonito, popular na escola, jogava futebol, tinha namoradinhas. Eu o admirava muito, talvez até demais. Nossa casa tinha aquela estrutura típica dos anos 60. Um térreo com sala, cozinha e quarto dos meus pais. E um segundo andar, onde ficavam os quartos dos filhos. O quarto da Cristina ficava no fundo do corredor, o Mil no Maio. E o do Roberto, logo na escada. Meus pais sempre foram muito rígidos com horários e regras, mas ao mesmo tempo, meio ausentes emocionalmente. Entende? Meu pai chegava tarde do trabalho. Minha mãe vivia ocupada com as aulas e depois com as correções de prova. A gente meio que se criava sozinhos ali, no andar de cima. Lembro que em 1969, quando eu tinha 14 anos, muita coisa estava mudando no mundo, e em casa também. Era a época da ditadura militar, da chegada do homem à lua, dos hippies, dos Beatles. Mas para uma menina de classe média de São Paulo, essas coisas pareciam muito distantes. Meu mundo era a escola, as amigas, os deveres de casa. E principalmente, minha família. Eu era uma menina estudiosa, tímida, meio desajeitada ainda. Tinha acabado de entrar na adolescência e estava descobrindo meu corpo, meus sentimentos, essas coisas todas que são normais nessa idade. O Roberto sempre foi muito carinhoso comigo. Desde pequenos, ele me defendia na escola quando alguém mexia comigo. Me ajudava com a lição de matemática. Me levava para andar de bicicleta na praça. Eu o achava o irmão mais legal do mundo. Mas quando chegou aquele ano de 1969, alguma coisa começou a mudar. Ele ficou mais atencioso comigo, mas começou a elogiar meu cabelo, minha roupa, dizia que eu estava ficando bonita. No início, eu achava normal. Era meu irmão mais velho me elogiando, né? Me sentia especial, importante. Mas aos poucos, os elogios foram virando outras coisas. Ele começou a me tocar de um jeito diferente. Passava a mão no meu cabelo de uma forma que me arrepiava, me abraçava mais apertado. Começou a dar uns beijinhos no meu rosto que duravam mais tempo que o normal. Eu não entendia direito o que estava acontecendo. Tinha 14 anos, gente. Era uma menina inocente, criada na religião católica, numa escola de freiras. Ninguém nunca tinha me explicado sobre sexualidade, sobre limites do corpo, sobre nada dessas coisas. Lembro que um dia, era uma tarde de sábado, meus pais tinham saído para fazer compras e a Cristina estava na casa de uma amiga estudando para uma prova da faculdade. Ficamos só, eu e o Roberto em casa. Eu estava no meu quarto, deitada na cama, lendo um livro da Sabrina,
que tinha pego emprestado da minha amiga Patrícia. O Roberto entrou no meu quarto, coisa que ele fazia normalmente, e se deitou do meu lado. Começou a conversar sobre o livro, sobre a história, e de repente estava me beijando. Não um beijo de irmão, um beijo de verdade. Na boca, com língua. Eu fiquei completamente paralisada. Não sabia o que fazer, o que pensar, o que sentir. Era meu irmão, mas ao mesmo tempo estava me fazendo sentir coisas estranhas, sensações que eu nunca tinha experimentado. Ele era mais velho, mais experiente, e eu era só uma menina confusa, que não entendia nada do que estava acontecendo. Quando ele parou de me beijar, olhou para mim e disse: "Nossa irmãzinha tá crescendo, né? Você está tão bonita", e saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Vocês conseguem imaginar como uma menina de 14 anos pode lidar com isso? Comentem aqui embaixo, porque eu realmente gostaria de saber se vocês conseguem entender a confusão que estava na minha cabeça naquele momento. Aquela noite, eu não consegui dormir. Ficava repassando na mente o que tinha acontecido, tentando entender se era normal, se estava certo, se eu tinha feito alguma coisa errada. No dia seguinte, domingo, na hora do almoço em família, eu ficava olhando para o Roberto, esperando algum sinal, alguma explicação, mas ele estava normal, conversando com meus pais sobre escola, sobre futebol, sobre os assuntos normais de sempre. Era como se nada tivesse acontecido. Durante a semana, as coisas ficaram estranhas entre nós. Ele continuava sendo o irmão carinhoso de sempre na frente dos meus pais, mas quando ficávamos sozinhos, havia uma tensão no ar que eu não sabia identificar. E então, na sexta-feira seguinte, aconteceu de novo. Meus pais tinham ido a uma reunião na escola da Cristina. Ela tinha ficado lá para conversar com os professores, e nós dois estávamos em casa fazendo lição. Eu estava na mesa da cozinha, fazendo um trabalho de história sobre a proclamação da República, quando o Roberto se aproximou por trás e começou a massagear meus ombros. Disse que eu estava muito tensa, que precisava relaxar. As mãos dele desceram pelos meus braços, e depois ele começou a tocar em lugares que nenhum irmão deveria tocar numa irmã. Eu me levantei assustada. Tentei sair da cozinha, mas ele me segurou pelo braço e disse: "Calma, Maria Helena, não tem nada demais. É normal, irmãos, se amarem assim. Eu te amo muito. Você também me ama, não ama?" E sabe o que é mais cruel nisso tudo? É que ele falava com tanto carinho, com tanta ternura, que eu acabava acreditando que talvez fosse normal mesmo. Ele era meu irmão mais velho. Ele sabia das coisas. Ele nunca tinha me mentido antes. Se ele estava dizendo que era normal, quem era eu para questionar? Eu era apenas uma menina de 14 anos, que amava demais o irmão, e confiava cegamente nele. As coisas foram evoluindo gradativamente, sempre quando ficávamos sozinhos, sempre com muito carinho, muito cuidado da parte dele. Ele dizia que era nosso segredo especial, que as pessoas não entenderiam porque não conheciam nosso amor especial de irmãos. Dizia que se eu contasse para alguém, eles não deixariam mais a gente ficar sozinhos, que eles separariam nossa família. Eu morria de medo de quebrar nossa família. Meus pais já brigavam às vezes, e eu não queria ser a culpada por causar mais problemas. Durante meses, essa situação continuou. Eu me sentia dividida entre a culpa e uma estranha sensação de ser especial para alguém. O Roberto me tratava como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo dele. Me dava presentes, me levava para tomar sorvete, me protegia de tudo e de todos. Ao mesmo tempo, eu tinha uma sensação de que alguma coisa estava errada, mas não conseguia identificar o que. Nas aulas de religião na escola, quando as freiras falavam sobre pureza e castidade, eu me sentia suja, culpada, mas não entendia bem por quê. A situação se intensificou quando chegou o final do ano. O Roberto ia se formar no colegial, e tinha conseguido uma vaga na engenharia da USP. Meus pais estavam organizando uma festa de formatura para ele, e a casa vivia cheia de parentes e amigos da família. Era dezembro de 1969. Fazia muito calor, e eu estava de férias da escola. Passava o dia inteiro em casa, e o Roberto também, já que tinha terminado as aulas. Foi numa dessas tardes quentes de dezembro
que aconteceu o inevitável. Meus pais tinham ido ao centro da cidade comprar roupas para a festa do Roberto. A Cristina estava trabalhando num cursinho preparatório para ajudar a pagar a faculdade. Estávamos só nós dois em casa, como tantas outras vezes, mas dessa vez foi diferente. O Roberto veio ao meu quarto, disse que queria conversar comigo sobre uma coisa muito importante. Sentou na minha cama, pegou minha mão e começou a falar sobre como ele me amava, sobre como eu era especial para ele, sobre como nosso amor era único e puro. Eu ouvi aquelas palavras e me senti importante, amada, escolhida. Ele disse que queria me mostrar como os adultos demonstravam amor um pelo outro, que eu já estava grande o suficiente para entender essas coisas. E antes que eu pudesse processar completamente o que estava acontecendo, ele estava me beijando, me tocando, me despindo. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu naquela tarde, porque não é isso que importa. O que importa é que, quando tudo acabou, eu estava diferente. Não era mais a menina inocente de algumas horas antes. Havia perdido algo que nem sabia que tinha, e ganhado algo que não entendia o que era. O Roberto me abraçou depois. Disse que agora éramos um só, que nosso amor era completo, que eu era dele para sempre. Nos dias seguintes, eu me sentia estranha, confusa, dividida entre sentimentos contraditórios. Por um lado, me sentia especial por ter vivido algo que parecia tão importante para o Roberto. Por outro, tinha uma sensação de que havia algo profundamente errado com tudo aquilo. Mas eu o amava tanto, confiava tanto nele, que acabava sempre acreditando nas palavras dele. A festa de formatura do Roberto foi linda. Toda a família estava lá. Tios, tias, primos, avós, amigos. Ele estava lindo de terno azul marinho. E todos o parabenizavam pelo futuro brilhante que o aguardava na universidade. Eu estava orgulhosa do meu irmão, mas ao mesmo tempo, me sentia como se guardasse um segredo enorme que pesava no meu peito. Durante a festa, ele me deu atenção especial. Me apresentou para os amigos como minha irmãzinha querida, dancou comigo. Me fez sentir importante na frente de todo mundo. Mas aí, chegou janeiro de 1970. E com ele, veio a descoberta que mudaria minha vida para sempre. Eu sempre fui uma menina muito regular com meus ciclos, mesmo sendo nova nessas coisas. Minha mãe tinha me explicado sobre menstruação quando eu completei 13 anos, de forma bem básica, como era comum na época. Então, quando janeiro passou e minha menstruação não veio, eu comecei a ficar preocupada. Achei que fosse por causa das festas de fim de ano, do calor, sei lá. Mas quando fevereiro chegou e nada, aí eu comecei a ficar realmente assustada. Naquela época, informação sobre corpo feminino era muito limitada, principalmente para uma menina de 14 anos, criada numa família conservadora. Eu não tinha ideia de como funciona ovulação, fertilidade, essas coisas todas. Na minha inocência, nem tinha passado pela minha cabeça a possibilidade de estar grávida. Grávida era coisa de mulher casada, de adulto, não de menina. Mas meu corpo estava mudando. Meus seios estavam doloridos. Eu sentia enjoos pela manhã. Uma sensação estranha na barriga. Foi a Cristina quem primeiro desconfiou. Ela sempre foi muito observadora. E começou a perceber que eu estava diferente. Uma manhã, no início de março, ela me viu correndo para o banheiro para vomitar, e depois me encontrou chorando no meu quarto. Sentou na minha cama, pegou minha mão com aquele jeito carinhoso de irmã mais velha, e perguntou: Maria Helena, o que está acontecendo com você? Você está estranha há semanas. Eu queria contar para ela. Queria tanto dividir aquele peso que estava carregando sozinha. Mas as palavras do Roberto ecoavam na minha mente. É nosso segredo especial. Ninguém entenderia. Eles separariam nossa família. Então eu apenas disse que estava me sentindo mal, que talvez fosse alguma virose. Mas a Cristina não era boba. Ela tinha 20 anos. Estava na faculdade. Tinha amigas que passavam por essas situações. Ela olhou para mim com aqueles olhos castanhos, cheios de preocupação, e disse: Maria Helena, quando foi sua última menstruação? Meu mundo desabou naquela pergunta.
porque foi nesse momento que a possibilidade real se cristalizou na minha mente. Era março de 1970 e minha última menstruação tinha sido em dezembro. 3 meses. 3 meses sem menstruar, com enjoos, com mudanças no corpo. Eu comecei a chorar, descontroladamente. Aquele choro de criança assustada, que não consegue parar. A Cristina me abraçou e ficou repetindo: "Calma, minha irmã, calma, vamos resolver isso juntas." Ela me levou ao banheiro, me ajudou a lavar o rosto e disse que íamos fazer um teste. Naquela época, não existiam aqueles testes de farmácia que existem hoje. O jeito era ir ao médico, fazer exame de sangue ou de urina. Mas como uma menina de 14 anos ia explicar para os pais que precisava fazer um teste de gravidez, a Cristina, com toda a sua sabedoria de irmã mais velha, disse que ia dar um jeito. Ela conhecia uma médica ginecologista que atendia as meninas da faculdade, uma mulher mais liberal, que não fazia julgamentos. No dia seguinte, enquanto meus pais estavam trabalhando, a Cristina me levou ao consultório da doutora Carmen, no centro da cidade. Lembro de cada detalhe daquele dia. O cheiro de desinfetante do consultório, a cor verde das paredes, a doutora Carmen com seu jaleco branco e cabelos presos num coque. Ela era uma mulher de uns 40 anos, com um jeito maternal mas profissional. Fez algumas perguntas, examinou minha barriga, coletou sangue para exame. "Voltem aqui sexta-feira que o resultado estará pronto", disse ela. Foram os 3 dias mais longos da minha vida. Eu não conseguia me concentrar em nada, não conseguia comer direito, não conseguia dormir. Ficava olhando para o Roberto durante as refeições, tentando encontrar algum sinal nos olhos dele de que ele sabia o que estava acontecendo comigo. Mas ele parecia alheio a tudo, preocupado com os preparativos para começar a faculdade. Sexta-feira chegou. A Cristina inventou uma desculpa qualquer para minha mãe, sobre por que estávamos saindo juntas, e fomos ao consultório da doutora Carmen. Ela nos recebeu com uma expressão séria, me pediu para sentar, olhou para a Cristina, depois para mim, e disse as palavras que mudaram minha vida para sempre. "Maria Helena, você está grávida, aproximadamente 12 semanas." O mundo parou, literalmente parou. Eu ouvi a voz da doutora como se viesse de muito longe, falando sobre cuidados pré-natais, sobre a importância de fazer acompanhamento médico, sobre conversar com os pais. A Cristina segurou minha mão com força, e eu senti que ela estava tremendo tanto quanto eu. Grávida, aos 14 anos, do meu irmão. Saímos do consultório em silêncio. Pegamos um ônibus de volta para casa, e durante todo o trajeto, nenhuma de nós disse uma palavra. Eu ficava olhando pela janela, vendo a cidade passar, as pessoas na rua vivendo suas vidas normais, e pensando como minha vida tinha se tornado essa confusão toda. A Cristina ficava me olhando de vez em quando, com uma expressão que misturava preocupação, tristeza e algo que eu só anos depois consegui identificar: raiva. Quando chegamos em casa, meus pais ainda não tinham voltado do trabalho. E o Roberto estava no quarto dele ouvindo música. A Cristina me levou para o quarto dela, fechou a porta, me fez sentar na cama e disse: "Agora, você vai me contar tudo." E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Quem é o pai dessa criança? Quantas de vocês já passaram por algo que acharam que nunca iriam superar? Me contem nos comentários, porque eu precisava de toda a força do mundo naquele momento. Foi aí que tudo desmoronou. Todo o castelo de areia que eu tinha construído na minha mente, toda a fantasia de que o que estava vivendo com o Roberto era amor especial e puro, tudo caiu por terra, porque pela primeira vez eu tive que verbalizar o que estava acontecendo. E quando você precisa colocar algo em palavras, as coisas ficam bem claras, não é mesmo? Eu comecei a chorar novamente, mas dessa vez era um choro diferente. Era o choro de quem finalmente entende a dimensão do que está vivendo. E entre soluços, eu contei tudo para a Cristina, desde os primeiros carinhos diferentes do Roberto, passando pelos beijos, pelos toques, até aquela tarde de dezembro, em que tudo consumou. Falei sobre os segredos, sobre como ele dizia que nosso amor era especial,
sobre como eu acreditava em tudo. A reação da Cristina foi algo que me marca até hoje. Primeiro ela ficou completamente pálida, depois vermelha de raiva, depois começou a chorar junto comigo. Ela me abraçou com força e disse: minha irmãzinha querida, você é uma vítima. Você não fez nada errado. Nada disso é culpa sua. Foram as primeiras palavras que alguém disse para me isentar de culpa, e elas caíram como bálsamo na minha alma ferida. Mas depois veio a pergunta mais difícil: o que vamos fazer agora? Porque uma coisa era saber que eu estava grávida, outra coisa era decidir o que fazer com essa informação. Estamos falando de 1970, gente. Uma época em que gravidez na adolescência era o maior escândalo que uma família podia enfrentar. E gravidez de irmãos? Isso era simplesmente impensável, inominável, algo que poderia destruir completamente nossa família e nossa reputação na sociedade. A Cristina disse que precisávamos contar para os nossos pais, mas eu entrei em pânico total. Como eles iam reagir? Como meu pai, aquele homem sério e religioso, ia lidar com uma notícia dessas? Como minha mãe, aquela senhora respeitável e conservadora, ia aceitar que sua filha caçula estava grávida? E pior, como eles iam reagir quando soubessem que o pai era o Roberto? Eles vão me expulsar de casa. Eu disse para Cristina: eles vão me mandar embora. Vão dizer que eu sou uma perdida, uma safada. A Cristina balançou a cabeça e disse: não, Maria Helena, você é menor de idade. Você é a vítima aqui. O Roberto é que vai ter problemas. Mas eu não conseguia enxergar as coisas dessa forma. Na minha mente confusa de adolescente, eu ainda me sentia culpada. Ainda achava que tinha feito algo errado. Passamos o resto da tarde conversando, planejando como contar para os nossos pais. A Cristina sugeriu que ela falasse primeiro com eles, preparasse o terreno, explicasse a situação. Mas eu insisti que queria estar presente, que precisava assumir minha parte na história. Combinamos que contaríamos na noite seguinte, sábado, quando toda a família estivesse em casa. Aquela noite, no jantar, eu ficava olhando para cada membro da minha família, imaginando como seria a nossa última refeição juntos como a família que éramos. Meu pai falando sobre um projeto da firma, minha mãe contando novidades da escola onde lecionava, o Roberto animado com o início das aulas na USP, a Cristina tentando manter a normalidade. E eu ali, guardando o segredo que explodiria nossa normalidade em pedacinhos. Depois do jantar, quando estávamos todos na sala assistindo televisão, a Cristina me olhou e fez um sinal com a cabeça. Era horror. Ela desligou a TV, coisa que chamou a atenção de todo mundo imediatamente, e disse: pai e mãe, a gente precisa conversar sobre uma coisa muito séria. O tom da voz dela era tão grave que meus pais imediatamente ficaram preocupados. O que aconteceu? Perguntou minha mãe, com aquela intuição de mãe que sente quando algo está muito errado. Meu pai se endireitou na poltrona. O Roberto parou de folhear a revista que estava lendo. Todos os olhos se voltaram para mim e para Cristina. A Cristina respirou fundo e disse: a Maria Helena tá grávida. Pronto. A bomba estava lançada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se o ar tivesse sido sugado da sala. Meu pai ficou completamente imóvel, com os olhos fixos em mim como se não estivesse acreditando no que tinha ouvido. Minha mãe levou a mão à boca, numa expressão de choque total. E o Roberto? O Roberto ficou pálido como um papel. Como assim grávida? Foi a primeira reação da minha mãe, num tom que misturava incredulidade com desespero. Maria Helena tem 14 anos. Como ela pode estar grávida? Era como se ela estivesse tentando negar a realidade. Como se repetindo a idade pudesse desfazer a situação. Meu pai ainda não tinha dito uma palavra. Ele me olhava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era bem raiva, não era bem tristeza, era uma mistura de decepção, vergonha e algo que me gelou o sangue. Nojo. Ele estava olhando para mim como se eu fosse uma estranha, como se eu não fosse mais sua filha. Pai. Eu tentei começar a falar, mas ele levantou a mão me interrompendo. Quando finalmente falou, sua voz estava tremendo de raiva contida. Quem foi? Quem foi o safado que fez isso com você? A forma como ele falou me fez entender que na cabeça dele
Eu tinha sido seduzida, enganada por alguém. Ele ainda não imaginava a verdade completa. Eu olhei para Cristina, pedindo ajuda com os olhos. Ela segurou minha mão e disse: Pai, a situação é mais complicada do que você imagina. E então, com uma coragem que eu não sei de onde ela tirou, contou tudo. Falou sobre o que ela tinha descoberto, sobre o que tinha acontecido na nossa família, debaixo do nosso próprio teto. Quando a Cristina terminou de falar, o silêncio voltou a dominar a sala. Mas dessa vez, era diferente. Era um silêncio pesado, carregado de uma tensão que parecia que ia explodir a qualquer momento. Todos os olhos se voltaram para o Roberto, que estava sentado na ponta do sofá, com a cabeça baixa, brincando nervosamente com as mãos. Roberto, disse meu pai, e sua voz estava tão baixa que mal dava para ouvir. Olha para mim. O Roberto levantou a cabeça lentamente, e pela primeira vez desde que tudo começou, eu vi medo nos olhos dele. Medo real, cru, desesperado. É verdade o que sua irmã tá falando? O Roberto tentou negar no início. Disse que a Cristina estava louca, que eu estava inventando histórias, que aquilo era absurdo. Mas meu pai não era bobo. Ele conhecia os filhos, conhecia nossas expressões, nossos trejeitos, e a forma como o Roberto estava se comportando menos nervoso, suando, evitando olhar nos olhos, entregava tudo. Responde a pergunta, gritou meu pai, se levantando da poltrona. Foi a primeira vez na vida que eu vi meu pai gritar daquela forma. Você abusou da sua irmã? Você engravidou a Maria Helena? E aí o Roberto desmoronou completamente. Começou a chorar, pedindo desculpas, dizendo que não tinha sido por mal, que ele amava muito todos nós, que tinha sido um erro. Minha mãe estava em estado de choque. Ela ficava olhando alternadamente para mim e para o Roberto, como se não conseguisse processar a informação. De repente ela se levantou e veio em minha direção. Por um momento, achei que ela ia me abraçar, me consolar, mas o que ela fez foi me dar um tapa no rosto que ecoou pela sala inteira. Sua sem vergonha! Ela gritou. Sua, como você pode ter feito uma coisa dessas? Com seu próprio irmão. Eu fiquei tão chocada que nem consegui reagir. Era minha mãe, a pessoa que deveria me proteger, me culpando pela situação. A Cristina imediatamente se colocou entre mim e minha mãe, dizendo: Mãe, pare. Ela é menor de idade. Ela é a vítima aqui. Mas minha mãe não queria ouvir. Na cabeça dela, formada numa sociedade machista e conservadora, a culpa sempre era da mulher. Mesmo sendo eu uma menina de 14 anos, mesmo sendo vítima de abuso do próprio irmão, na lógica distorcida dela, eu tinha seduzido o Roberto. Eu tinha provocado a situação. Meu pai estava numa fúria incontrolável. Ele avançou em direção ao Roberto e começou a bater nele. Não eram tapas educativos, eram socos de verdade, de homem com raiva. O Roberto tentava se defender, se esquivar, mas meu pai estava fora de si. A Cristina teve que intervir, gritando para ele parar, dizendo que bater não ia resolver nada. Sai da minha casa, meu pai gritava enquanto batia no Roberto. Sai da minha casa agora! Você não é mais meu filho! E entre os socos, ele gritava outras coisas horríveis. Maldito, desgraçado! Como você pôde fazer isso com sua irmã? Com uma criança? O Roberto saiu correndo da sala, subiu as escadas, e poucos minutos depois, desceu com uma mala na mão. Antes de sair, ele olhou para mim pela última vez. Havia lágrimas nos olhos dele, mas também havia algo mais, uma expressão que eu só consegui decifrar anos depois. Alívio. Alívio por finalmente ter sido descoberto, por não precisar mais carregar aquele segredo, por não precisar mais me manipular. Ele saiu pela porta da frente e desapareceu na noite. Quando o Roberto saiu, a casa ficou num silêncio sepulcral. Meus pais ficaram sentados na sala, processando o que tinha acontecido. Eu subi para meu quarto, me tranquilou dentro, e chorei, até não ter mais lágrimas. Era como se minha família tivesse explodido em 1000 pedaços, e eu não sabia se algum dia conseguiríamos nos recompor. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida até então. Meus pais mal falavam comigo. Quando falavam, era para me repreender,
para me lembrar da vergonha que eu tinha trazido para a família. Minha mãe chorava o tempo todo. Dizia que não sabia como ia olhar na cara das vizinhas, das outras professoras da escola. Meu pai ficava horas trancado no escritório dele, e quando saia, me olhava como se eu fosse uma estranha. A Cristina foi minha única aliada naqueles dias terríveis. Ela me levava comida no quarto, me abraçava quando eu chorava, me repetia sempre que nada daquilo era culpa minha. Mas vocês sabem como é, né? Quando todo mundo ao seu redor está te culpando, fica difícil manter a certeza de que você é inocente. Eu comecei a acreditar que talvez eu realmente tivesse feito algo errado. 2 semanas depois que o Roberto saiu de casa, meus pais tomaram uma decisão que mudaria minha vida completamente. Eles me chamaram na sala, sentaram comigo, e meu pai disse: Maria Helena, você vai embora. Eu não entendi no início. Embora para onde? Para Minas Gerais, para a casa da sua tia Neuza, respondeu minha mãe. Você vai ficar lá até ter esse bebê. A tia Neuza era irmã da minha mãe, casada com um fazendeiro de uma cidade pequena no interior de Minas. Ela não tinha filhos, sempre foi uma mulher muito religiosa e tradicionalista. A ideia dos meus pais era me mandar para lá, longe de São Paulo, longe dos olhares curiosos, longe do escândalo. Eu teria o bebê lá, e depois, depois eles ainda não sabiam o que fazer. E o bebê? Perguntei, tocando minha barriga, que já começava a crescer. Meus pais se entreolharam, e minha mãe disse: Isso a gente resolve depois. O importante agora é tirar você daqui, antes que alguém desconfie de alguma coisa. Era óbvio que eles não queriam que eu ficasse com a criança. Uma mãe solteira de 15 anos com um filho do próprio irmão era impensável para eles. 1 semana depois, eu estava num ônibus, com destino a Minas Gerais, carregando apenas uma mala, com algumas roupas, e o coração partido em pedaços. A tia Neuza me recebeu na rodoviária da cidade. Me olhou da cabeça aos pés, com uma expressão de desaprovação, e me levou para a fazenda onde eu passaria os próximos meses da minha vida. A fazenda da tia Neuza ficava a uns 20 quilômetros da cidade, numa região rural onde todo mundo conhecia todo mundo. Ela tinha contado para as pessoas que eu era uma sobrinha que estava passando uma temporada lá por problemas de saúde. Claro que conforme minha barriga foi crescendo, ficou óbvio qual era o problema de saúde. Mas as pessoas da roça são mais discretas, não ficam fazendo muitas perguntas. Os meses que passei lá foram ao mesmo tempo os mais solitários e os mais reflexivos da minha vida. Eu ajudava a tia Neuza nos afazeres domésticos, cuidava da horta, alimentava as galinhas, fazia as coisas simples da vida no campo. E pensava muito sobre tudo o que tinha acontecido, sobre como minha vida tinha mudado completamente, sobre que tipo de futuro me esperava. A tia Neuza não era uma pessoa má, mas era muito rígida e julgadora. Ela nunca me bateu, nunca me xingou, mas deixava bem claro que considerava minha situação uma desgraça. Dizia sempre que eu precisava me redimir através da oração e do trabalho duro, que Deus perdoava os pecadores, mas que era necessário muito arrependimento e penitência. Foi durante esses meses que eu comecei a entender realmente o que tinha acontecido comigo, longe do Roberto, longe da manipulação emocional dele, longe de toda aquela confusão. As coisas ficaram mais claras na minha mente. Eu comecei a perceber que tinha sido vítima de abuso, que uma criança de 14 anos não tem maturidade emocional para consentir com uma relação sexual, principalmente com um parente mais velho. Também foi nessa época que comecei a sentir o bebê se mexendo dentro de mim. E sabe o que é estranho? Apesar de toda a situação terrível, apesar de toda a dor e confusão, eu comecei a desenvolver um carinho por aquela criança que estava crescendo no meu ventre. Era uma parte de mim, era inocente em toda essa história, não tinha culpa de nada do que tinha acontecido. Em julho de 1970, numa madrugada fria de inverno mineiro, entrei em trabalho de parto. A tia Neuza me levou para o hospital da cidade, onde uma parteira experiente me ajudou a trazer minha filha ao mundo. Sim, era uma menina, uma menininha pequena, com cabelos escuros e uns olhinhos claros,
que me lembravam dos meus quando criança. Quando a enfermeira colocou ela nos meus braços pela primeira vez, algo mudou dentro de mim. Todo o amor que eu tinha reprimido durante a gravidez, toda a conexão que eu tinha tentado evitar criar, tudo veio à tona de uma vez. Eu olhei para aquela criancinha indefesa e pensei: ela é minha filha. Não importa como ela foi concebida, ela é minha filha. Mas a realidade era cruel. Meus pais já tinham decidido o destino da criança antes mesmo dela nascer. 2 dias depois do parto, eles chegaram a Minas Gerais, acompanhados de um casal de São Paulo que não conseguia ter filhos, pessoas bem de vida, católicas praticantes, que dariam uma boa educação para a menina. Pelo menos, era isso que eles diziam. A despedida foi a coisa mais dolorosa que já vivi na vida. Eu segurei minha filha nos braços pela última vez. Olhei para aquele rostinho inocente e sussurrei no ouvidinho dela: mamãe te ama, minha princesa. Mamãe vai te amar para sempre, mesmo longe. Depois entreguei ela para aquele casal desconhecido, que a levou embora para sempre. Voltei para São Paulo 2 semanas depois, magra, abatida, com o coração despedaçado. A casa estava estranha, silenciosa. O quarto do Roberto continuava vazio. Menos, ninguém tinha notícias dele desde que saiu. Meus pais mal falavam comigo. Era como se eu fosse um fantasma vagando pela casa. A Cristina fazia o possível para me apoiar, mas ela estava no último ano da faculdade, sempre ocupada com estágios e trabalhos. Voltei para a escola em agosto. No meio do 2º semestre, inventaram uma história sobre eu ter tido problemas de saúde, que precisei me ausentar para tratamento. Algumas colegas desconfiaram menos. Eu estava diferente, mais magra, mais séria, mais calada. Mas ninguém ousou perguntar diretamente o que tinha acontecido. Os anos seguintes passaram como se eu estivesse vivendo no piloto automático. Terminei o colegial, prestei vestibular, entrei na faculdade de psicologia. Talvez inconscientemente, eu tenha escolhido essa área para tentar entender o que tinha acontecido comigo, para tentar curar minhas próprias feridas através do conhecimento. Na faculdade comecei a ter acesso a livros e teorias que me ajudaram a compreender melhor minha experiência. Li sobre abuso sexual, sobre trauma, sobre as dinâmicas familiares disfuncionais. Foi libertador entender que eu realmente tinha sido vítima, que uma criança de 14 anos não tem condições psicológicas de consentir com uma relação sexual, principalmente numa situação de abuso de poder como aquela. Também foi na faculdade que conheci o Dr. Miguel, um professor de psicologia clínica, que se tornou meu orientador e mais tarde, meu terapeuta. Ele foi a primeira pessoa para quem contei toda a minha história, sem omitir nenhum detalhe. E pela primeira vez na vida alguém me olhou com compaixão genuína, sem julgamento, sem culpabilização. Maria Helena, ele me disse numa sessão que marcou minha vida: você foi uma criança corajosa, que sobreviveu a uma situação terrível. Agora, você é uma mulher forte, que tem o poder de ressignificar sua história e usar sua experiência para ajudar outras pessoas. Essas palavras plantaram uma semente na minha mente, que floresceria anos depois. Me formei em psicologia em 1976. Aos 21 anos, fiz especialização em psicologia clínica e comecei a atender pacientes, muitas delas, mulheres que haviam sofrido abusos sexuais na infância e adolescência. Era como se minha própria dor tivesse encontrado um propósito: ajudar outras pessoas a curar suas feridas. Em 1978, conheci o Carlos, um médico pediatra gentil e compreensivo, que se tornou o grande amor da minha vida. Contar minha história para ele foi um dos momentos mais difíceis do nosso relacionamento. Mas ele me acolheu com tanto carinho que soube ali que tinha encontrado meu companheiro para a vida toda. Nos casamos em 1980, numa cerimônia simples, mas cheia de amor. Durante muitos anos, eu acreditei que nunca mais veria minha filha. O casal que a adotou tinha mudado até o nome dela, do Ana Carolina, como eu tinha registrado para a Fernanda. Eles se mudaram para o Rio de Janeiro, pouco depois da adoção. E meus pais fizeram questão de cortar todos os laços, todas as possibilidades de contato. Mas o destino às vezes prega
peças interessantes na gente. Em 1995, quando eu já estava com 40 anos, trabalhando num consultório bem estabelecido em São Paulo, recebi uma ligação que mudaria minha vida novamente. Era uma voz feminina, jovem, nervosa. Doutora Maria Helena, meu nome é Fernanda. Eu acho que a senhora é minha mãe biológica. Meu coração parou. Literalmente parou. Durante 25 anos eu tinha sonhado com esse momento. Imaginado como seria. O que eu diria, como me sentiria. Mas quando ele finalmente chegou, eu fiquei completamente sem palavras. Como você me encontrou? Foi tudo que consegui perguntar. Fernanda me contou que tinha 25 anos. Era formada em Direito, casada, e que sempre soube que era adotada. Os pais adotivos, que ela chamava de pais mesmo, com todo o carinho, sempre foram muito abertos sobre isso. Quando ela completou 18 anos, eles ofereceram ajuda para encontrar a família biológica. Mas ela não se sentiu pronta. Só agora, aos 25, depois de se casar e começar a pensar em ter filhos próprios, decidiu buscar suas origens. Marcamos um encontro numa cafeteria no centro de São Paulo. Eu cheguei meia hora antes, nervosa como uma adolescente no primeiro encontro. Quando ela entrou no café, eu a reconheci imediatamente. Era como se estivesse olhando para mim mesma aos 25 anos. A mesma altura, o mesmo tipo de cabelo, os mesmos olhos claros. Mas havia algo mais. Ela tinha a mesma expressão determinada da Cristina. A mesma elegância natural. Conversamos por horas, naquele primeiro encontro. Ela queria saber tudo sobre mim, sobre sua família biológica, sobre as circunstâncias que levaram à adoção. E eu contei-o tudo, sem omitir nenhum detalhe, por mais doloroso que fosse. Ela tinha direito à verdade completa sobre sua origem. A reação dela me surpreendeu. Em vez de ficar chocada ou revoltada, ela demonstrou uma maturidade impressionante. Mãe biológica, ela disse, e ouvir essa palavra foi como música para meus ouvidos. Você era uma criança quando tudo isso aconteceu. Uma criança que foi abusada e depois abandonada pela própria família. Você é uma sobrevivente, não uma culpada. A partir daquele dia, construímos uma relação linda e respeitosa. Ela continuou chamando os pais adotivos de pais. Eles mereciam esse título. Foram eles que criaram, educaram, amaram ela durante toda a vida. Mas eu me tornei uma presença importante na vida dela. Uma espécie de meia-amiga, confidente, companheira. Fernanda me contou que cresceu numa família maravilhosa, cheia de amor e oportunidades. Estudou nas melhores escolas, viajou, fez faculdade. Teve todas as chances que eu não poderia ter dado a ela naquela época. Os pais adotivos fizeram um trabalho magnífico, e eu só tinha gratidão por eles. Em 1997, Fernanda me deu o presente mais precioso que eu poderia receber. Ela me tornou avó. Nasceu a pequena Sofia, uma menina linda que carregava traços nossos menos meus, da Fernanda, até um pouco da Cristina. Segurar minha neta nos braços pela primeira vez foi um momento de cura profunda. Era como se um ciclo estivesse se fechando, como se toda a dor tivesse encontrado um propósito maior. Quanto ao Roberto, nunca mais tivemos notícias dele. Depois daquela noite terrível de março de 1970, soubemos por terceiros que ele se formou em engenharia, se casou, teve filhos, construiu uma vida aparentemente normal em outra cidade. Nunca tentou entrar em contato comigo ou com a família. Talvez tenha sido melhor assim. Meus pais viveram o resto da vida carregando o peso daquele segredo. Meu pai morreu em 1989, aos 72 anos, levando para o túmulo a culpa de não ter protegido a filha e de ter expulsado 2 filhos de casa. Minha mãe viveu até os 85 anos, mas nossa relação nunca voltou a ser a mesma. Ela nunca conseguiu me perdoar por ter causado aquela situação. Nunca conseguiu entender que eu tinha sido vítima. A Cristina, minha irmã querida que me salvou naqueles momentos mais difíceis, se tornou uma educadora brilhante, diretora de escola, uma mulher respeitada e admirada. Ela nunca se casou, nunca teve filhos, dedicou a vida toda à educação.
sempre dizia que sua missão era proteger crianças, evitar que outras meninas passassem pelo que eu passei. Morreu em 2010, aos 70 anos, e até hoje sinto saudades dela, todos os dias. Vocês devem estar se perguntando por que resolvi contar essa história agora, depois de mais de 50 anos. Bem, há algumas semanas, recebi uma mensagem no WhatsApp que me fez repensar muita coisa. Era de uma menina de 16 anos, sobrinha de uma paciente minha, que tinha visto meu nome numa reportagem sobre psicólogas especializadas em abuso sexual. Doutora Maria Helena, dizia a mensagem: eu preciso conversar com a senhora. Está acontecendo uma coisa comigo em casa e eu não sei o que fazer. A senhora poderia me ajudar? Quando conversamos, descobri que ela estava vivendo uma situação muito parecida com a minha. Abuso por parte de um primo mais velho, manipulação emocional, chantagem para manter segredo. Foi nesse momento que percebi que minha história não era só minha. Era a história de milhares de meninas que sofrem abuso sexual doméstico no Brasil, que são culpabilizadas pelas próprias famílias, que carregam traumas e culpas que não deveriam ser suas. E pensei, se eu contar minha história, talvez eu possa ajudar outras pessoas a entender que elas não estão sozinhas. Hoje, aos 68 anos, sou uma mulher realizada profissionalmente. Tenho uma família linda, menos meu marido Carlos, minha filha Fernanda, minha neta Sofia. Tenho uma carreira sólida, ajudando pessoas a superar traumas. Mas principalmente, tenho paz de espírito. Levei décadas para chegar até aqui, para entender que nada do que aconteceu comigo foi culpa minha. Se você está assistindo este vídeo e passou por algo parecido, quero que saiba, você não está sozinha. O abuso sexual doméstico é mais comum do que imaginamos, mas é cercado de silêncio e tabu. A culpa nunca é da vítima, principalmente quando a vítima é uma criança. Você tem direito à ajuda, tem direito à cura, tem direito a uma vida plena e feliz. Procure ajuda profissional. Converse com alguém de confiança. Não carregue esse peso sozinha. E principalmente, não deixe que ninguém te convença de que você é culpada por algo que fizeram com você. Criança não seduz adulto. Criança não consente com o abuso. Criança é sempre vítima, nunca culpada. Minha filha Fernanda, que hoje tem 53 anos e é uma advogada respeitada, sempre me diz: mãe, você transformou sua maior dor na sua maior força. E é isso que desejo para todas as pessoas que passaram por situações parecidas. Que consigam transformar a dor em força, o trauma em sabedoria, a ferida em fonte de cura para outras pessoas. A vida me ensinou que somos muito mais resilientes do que imaginamos, que é possível reconstruir nossa história, mesmo depois dos piores acontecimentos. Que o amor verdadeiro, respeitoso, saudável, pode curar as feridas mais profundas, e que nossa maior vingança contra quem nos machucou é viver plenamente, amar profundamente e usar nossa experiência para proteger outros. Agora, chegando ao final desta história, quero fazer um apelo especial para vocês que são pais, mães, tios, avós, professores, qualquer pessoa que tem crianças ao seu redor. Prestem atenção nos sinais. Uma criança que muda de comportamento repentinamente, que fica mais retraída, que tem pesadelos, que não quer mais ficar sozinha com determinada pessoa, menos esses podem ser sinais de abuso. Conversem com as crianças sobre corpo, sobre limites, sobre a diferença entre carinhos apropriados e inapropriados. Ensinem que segredos sobre toques no corpo nunca devem ser guardados. Criem um ambiente de confiança onde a criança sinta que pode contar qualquer coisa, sem ser julgada ou punida. E se uma criança revelar que está sofrendo abuso, acreditem nela. A maioria das crianças não inventa histórias sobre abuso sexual. Protejam a criança. Procurem ajuda profissional. Denunciem o abusador. Não façam como meus pais fizeram comigo. Não culpem a vítima. Não tentem abafar o caso para evitar escândalo. A prioridade deve ser sempre proteger a criança. Também quero dizer para vocês que são sobreviventes de abuso.
A cura é possível. Não é fácil, não é rápida, mas é possível. Eu sou a prova viva disso. Aos 68 anos, posso dizer que tenho uma vida plena, cheia de amor, propósito e paz. As cicatrizes ainda estão lá, mas não doem mais. Elas se tornaram parte da minha história, da minha força, da minha identidade como sobrevivente. Termino esta história com uma reflexão que costumo fazer com meus pacientes. Nós não podemos escolher o que acontece conosco, principalmente quando crianças, mas podemos escolher o que fazer com essas experiências quando nos tornamos adultos. Podemos escolher ser vítimas para sempre, ou escolher ser sobreviventes que usam sua dor para ajudar outras pessoas. Eu escolhi ser sobrevivente. Escolhi transformar minha experiência em ferramenta de cura. Escolhi quebrar o silêncio, que protege os abusadores e isola as vítimas. E vocês também podem fazer essa escolha. Se esta história tocou vocês de alguma forma, se conhecem alguém que passou por situação parecida, compartilhem este vídeo. Vamos quebrar o tabu, vamos falar sobre abuso sexual doméstico, vamos proteger nossas crianças e, principalmente, vamos acolher os sobreviventes com amor e compaixão, não com julgamento e culpabilização. Muito obrigada por me ouvirem com tanto carinho e respeito. Sei que não foi uma história fácil de escutar, assim como não foi fácil de contar, mas às vezes as histórias mais difíceis são as mais necessárias. Espero que ela possa ajudar alguém, de alguma forma. Fiquem com Deus, meus queridos. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam, mais amados do que sabem, e mais capazes de superar adversidades do que acreditam. A vida pode ser cruel às vezes, mas também pode ser extraordinariamente bela. Não desistam de procurar a beleza, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima história.